Estamos de volta aqui no Expresso CNN e você acompanha agora uma entrevista com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ministro, tem duas linhas claras colocadas no debate sobre o coronavírus pelo governo. Tem uma linha defendendo um isolamento completo, que é uma linha encampada pelo Ministério da Saúde, e uma linha defendendo um isolamento parcial, né, encampada pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua visão sobre isso? Qual linha o senhor tem adotado e o senhor defende? O governo federal é um só. O Ministério da Saúde está construindo um plano, não é? Juntamente conversando com os estados, com os governadores, isso também precisa conversar com os municípios, para definir esses termos da necessidade do isolamento, em que termos isso vai ser colocado. É evidente que tem que se proteger os mais vulneráveis, é evidente que existem medidas que devem se destinar a todos, por exemplo, para evitar aglomerações, mas a responsabilidade por isso, para definir essas linhas gerais, é do Ministério da Saúde juntamente com os estados. E, claro, isso envolve também o presidente da República e os governadores. É necessário, evidentemente, interromper, diminuir a disseminação dessa epidemia. Agora, há uma preocupação, em parte, que a estrutura logística essencial do país não pode parar, porque as pessoas, por exemplo, têm que se alimentar. Mas a responsabilidade primária em assuntos da saúde, na minha opinião, é do Ministério da Saúde. A gente tem até aquela situação, a gente não gosta muito de ir no médico, nem de seguir recomendação do médico, mas tratando de saúde, isso é fundamental. O senhor tem seguido essa linha do Ministério da Saúde, inclusive aqui no Ministério da Justiça e na sua vida pessoal? Acho que essa é uma falsa questão, porque existe um governo federal que é um só e existe o plano em construção, está sendo construído, sendo discutido. Isso foi colocado pelo próprio ministro da Saúde, e existem medidas de ambas as naturezas que devem ser observadas. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro cogita a ideia de editar um decreto para autorizar as pessoas a trabalharem, né? Contrariando ali essas orientações dos próprios governadores de que as pessoas fiquem em casa. O senhor, como ministro da Justiça, como jurista, o que o senhor acha de uma medida como essa? Como eu disse, existe um plano nacional de responsabilidade do Ministério da Saúde. Na semana anterior houve um decreto liberando o serviço essencial, né, dizendo, olha, o serviço essencial não pode parar. E isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro, do serviço essencial. Essa outra questão tem que ser avaliada ali pelos fóruns próprios do governo. Se passaria por aqui uma medida como essa? Eventualmente. E o senhor concorda, sim? Foi uma afirmação do presidente ainda, né? Nós precisamos esperar para verificar a concreção disso. Entendi. O senhor concorda que, no limite, o fato das pessoas não estarem saindo para trabalhar pode, no limite, gerar uma situação de caos social ou até mesmo de risco? Acho que é importante nós termos presente que, no final, tudo vai dar certo. Esse momento é um momento difícil, que gera uma série de temores e ansiedade das pessoas, mas os governos estão trabalhando, os governos estaduais, os governos municipais, o governo federal e a própria sociedade, né? A própria imprensa também tem dado informações relevantes sobre essa epidemia do coronavírus. Então, nós não estamos imobilizados, a sociedade, o governo, o Estado, nós estamos trabalhando. Então, nós não precisamos ficar antecipando o caos, porque o caos não vai ocorrer. Se houver pontuais dificuldades, elas vão ser enfrentadas a cada momento que surgirem. No limite, até um risco à normalidade democrática, o senhor vê? De forma nenhuma. Não vejo qualquer possibilidade, sequer remota, dessa hipótese. O que nós temos é uma epidemia que afeta o Brasil, mas afeta o mundo inteiro, e o que nós vemos no mundo inteiro, os países reagindo com medidas concretas, inclusive aqui no Brasil. Esses problemas vão ser superados, porque a epidemia ela ameaça não só a saúde, mas ameaça também a economia, e isso acho que é a principal preocupação do presidente, a questão dos empregos, mas também da vida. Então, essas questões têm que ser conciliadas. E o importante o isolamento tem que ser o isolamento na medida que for necessário, certo? Então, isso tem que ser avaliado pelas autoridades, principalmente sanitárias, e em conjunto com a economia. Isso eu acho que está colocado uma questão... É uma questão de saúde pública ou uma questão de economia? Não, de forma nenhuma. As duas questões caminham em conjunto, né? Tem que ser construído
o que é necessário, e veja, o governo já tomou uma série de medidas, né, para buscar resguardar a rigidez econômica de empresas, de pessoas que eventualmente fiquem impedidas por algum tempo de trabalhar por conta dessa orientação pelo isolamento. Então, não existe nenhum motivo para que nós, vamos dizer, sejamos dominados por pânico, ou temor, ou coisa que o valha, né? As coisas estão funcionando, as medidas estão sendo tomadas, nós vamos sair. Eu até acredito que esses momentos de dificuldade, em certa medida, contribuem para a união do país. E, normalmente, apesar das dificuldades momentâneas, havendo essa união, essa solidariedade, o país sai mais forte disso. Então, mas o coronavírus acabou por tensionar politicamente, né? Um ambiente político que já estava tensionado. Tudo que a gente está vendo é a ausência de união, principalmente pelos entes políticos ali, tanto o Executivo Federal, os Executivos Estaduais. A semana passada a gente presenciou uma discussão ali, praticamente, do presidente com o governador de São Paulo. É o inverso do que seria o ideal. O senhor não concorda? Na minha opinião, não é um momento de divergência, é um momento para construir convergências. Agora, é natural, diante de uma epidemia dessa e do grau de incerteza que ela traz, que haja alguns ruídos, que haja algumas discussões. Mas nada disso que seja insuperável, né? O governo federal tem conversado exaustivamente aí com os governos estaduais e mesmo governos municipais para buscar soluções conjuntas. Entendi. Ministro, questão prisional, que é da sua alçada. A gente tem visto uma dificuldade, talvez até uma lentidão, por parte das varas de execuções penais, de cumprir aquela recomendação do CNJ. Então, a situação prisional, que já é uma questão muito grave e difícil aqui no Brasil, com o coronavírus tem se agravado. O que o Ministério da Justiça está fazendo com essa questão? Bem, nós já editamos uma série de recomendações. Temos que lembrar, assim, nós estamos numa federação. Então, o governo federal tem uma responsabilidade em cima do sistema penitenciário federal e em relação ao sistema estadual de orientação, uniformização, de distribuição também de recursos. Então, isso tem sido feito. Em relação aos presídios federais, nós tomamos a medida de proibir as visitas, no primeiro momento, porque essa não é uma sanção, mas é uma forma de evitar a contaminação dos presos. É uma medida dura, mas até onde me consta isso tem sido compreendido. No caso dos presídios estaduais e mesmo os federais, nós construímos normativos com o Ministério da Saúde, definindo procedimentos e recomendações. Os estados, vários estados têm adotado essas medidas de restrição das visitas. A meu ver, isso tem tido uma boa compreensão por parte da população prisional. Nós autorizamos a utilização dos recursos do FUNPEM, que haviam sido liberados no final do ano passado, para outras destinações, mas nós permitimos que isso seja utilizado de imediato para combate ao coronavírus. Nós estamos buscando a aquisição de EPIs, né, muito necessários nos presídios, junto com o Ministério da Saúde, para poder que esses EPIs sirvam não só às necessidades da saúde, do combate ao coronavírus pelos médicos e enfermeiros, mas possam ser utilizados também nos presídios ou na segurança pública para proteger os agentes da segurança pública. Mas dá para a gente prever ali medidas diretas ali no presídio, mais ágeis, né? Acho que não é uma questão do Ministério, mas principalmente da Justiça. Olha, não existe nenhum registro de infectado nos presídios. Essa é mais uma daquelas questões, não existe motivo para pânico, para nós nos anteciparmos às medidas que talvez não sejam necessárias. Então, existe uma posição extremada de alguns, não, temos que soltar todo mundo. Só que isso gera um problema de segurança pública. Afinal de contas, muitos criminosos perigosos, muitos casos também em que a soltura pode gerar um sentimento de impunidade que afronta o nosso senso básico de justiça. Então, não existe necessidade de nós anteciparmos as situações que não se verificaram. Evidentemente, se surgir um cenário em que haja uma disseminação, as providências vão ter que ser tomadas segundo aquele momento. Outra medida que nós conseguimos junto ao Ministério da Saúde foi antecipar a campanha de vacinação dos presos em relação à restante da população em geral,
porque é uma população mais vulnerável e, como eu disse, se haver uma ampliação das infecções dentro dos presídios, isso vai nos trazer muitos problemas operacionais. Sim. Ministro, o senhor não acha que no limite também essa questão do coronavírus acaba ressaltando até a desigualdade social nessa questão do sistema de justiça? Porque os presos com menores condições de acesso à justiça acabam ficando lá nessas aglomerações dentro dos presídios. E os presos, por exemplo, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já conseguem decisões mais favoráveis a eles. No caso do Eduardo Cunha, era uma questão de saúde, evidentemente, mas a gente vê presos ali da Lava Jato, inclusive, conseguindo decisões favoráveis em razão do coronavírus. O que o senhor acha? Bem, eu nunca defendi, mesmo antes do coronavírus, que a solução do sistema prisional, apesar de seus problemas, inclusive de superlotação, passaria por abrir as portas das prisões. Eu acho que a diminuição da criminalidade no Brasil, que é muito elevada, demanda a redução da impunidade. Isso significa que, muitas vezes, a prisão se impõe, né? Ou, em boa parte dos casos, as prisões se impõem. E isso válido tanto para o criminoso violento, como do crime organizado, como também de crime de colarinho branco, né? Entre eles, aí, crimes de corrupção. Então, essas situações têm que ser avaliadas cada caso, né? Mesmo no que se refere a condenados ao Lava Jato, são situações diferentes. Se vê, por exemplo, que o ex-governador Sérgio Cabral não conseguiu, né, obter esse benefício. O ex-presidente da Câmara obteve esse benefício. Eu não conheço as circunstâncias do caso concreto exatamente, mas me parece que ele tinha passado recentemente por uma cirurgia, né? Então, tudo tem que ser avaliado. Agora, soluções amplas, sem a visualização, sem análise do caso concreto, eu acho que são temerárias. Até porque não existe nenhum motivo para desespero, já que não existe, né, registro de infectados no sistema prisional. Essas medidas profiláticas que vêm sendo tomadas, de reduzir as visitas, limitar as visitas, e medidas de higienização dentro dos presídios que foram intensificadas, os cuidados que estão tendo a administração penitenciária federal e a administração penitenciária estaduais, têm gerado bons resultados. O que não significa que, se houver uma mudança de circunstâncias, medidas mais drásticas não possam ser tomadas. Mas, em geral, no mundo inteiro, salvo talvez o Irã, eu não vi nenhum caso de uma soltura generalizada de presos dos ambientes prisionais. Ministro, a Polícia Federal suspendeu as operações de combate à corrupção em razão do coronavírus? Evidentemente, a epidemia gera desafios a todas as instituições, né, e gera uma série de limitações, inclusive a própria Polícia Federal. Mas a Polícia Federal realizou operações, né, nas últimas 2 semanas, já num contexto de restrições decorrentes da epidemia, não só em relação a crime de colarinho branco, mas em relação a crime de tráfico de drogas. É evidente que isso gera um impacto, né? Tem que ser analisada muito bem cada operação, a possibilidade ou não de postergação da operação. Mas, por exemplo, teve casos de uma alta autoridade judiciária que foi presa em decorrência de ser surpreendida, segundo a Polícia Federal, recebendo o suborno, né? Então, a Justiça, a Polícia, a Segurança Pública fazem parte daquele setor que não pode parar, é um setor essencial. Mas algumas limitações são naturais decorrentes do quadro. Ministro, há previsão de mais restrições a estrangeiros e até mesmo a nacionais, aos brasileiros, na fronteira brasileira e também no espaço aéreo? As fronteiras terrestres estão fechadas, né, para a entrada de pessoas que não sejam brasileiras, com algumas exceções, às vezes o estrangeiro que tem um filho no Brasil, situações muito excepcionais. O desembarque aéreo, igualmente, nós restringimos o ingresso de estrangeiros. Nós entendemos que era necessário manter um pouco aberto, uma restrição não total, para permitir que os brasileiros voltassem, né, sem o cancelamento das linhas aéreas. Isso pode ser revista? Pode ser restrita ainda mais a fronteira, vamos dizer assim, aérea, a entrada de estrangeiros e nacionais? Não, porque hoje quem está permitido a vinda são apenas os brasileiros e estrangeiros em circunstâncias muito excepcionais. Normalmente é essa situação. O estrangeiro que tem um filho brasileiro, uma família aqui, ou existe uma situação de reunião, ou a vinda de um estrangeiro que interesse ao país por uma questão de interesse público, até para o combate da própria epidemia.
nós não cogitamos essa possibilidade de barrar a entrada de brasileiros. Eu, sinceramente, acho que nesse caso, alguns países fizeram isso e não tem nenhuma censura aí, cada país tem a sua política. Eu acho que para o Brasil isso seria inaceitável, né? Eu acho que seria deixar nossos compatriotas de fora dessa proteção. Evidentemente, quem vem pode ser submetido a uma quarentena para evitar um risco de essa pessoa, se contaminada, disseminar a doença no país. Agora, Paraguai e Argentina fecharam a fronteira para os nacionais deles. E isso está causando ali, principalmente em Foz do Iguaçu, né, alguma questão. O próprio Itamaraty tem chamado de refugiados sanitários. Como que o senhor vê isso? É o caso do Brasil abrigar essas pessoas que não estão conseguindo voltar para os seus próprios países? Veja, se essas pessoas estavam no Brasil, não é, antes do fechamento das fronteiras, elas podem permanecer aqui no Brasil. O que não é possível apenas é nós recebermos, né, infelizmente, os estrangeiros nesse momento de outros países, né, e eles não conseguirem ir para os seus países. Agora, como eu disse, cada país constrói a sua política, não me cabe fazer comentários a respeito disso. A informação que eu tenho, isso foi inclusive divulgado publicamente, é que o Paraguai, a partir de ontem, estaria abrindo a Ponte da Amizade para receber seus nacionais. Não sei se isso se efetivou de fato. Entendi. Ministro, no geral, o senhor não avalia que faltou, independentemente da esfera federal, estadual e municipal, planejamento e coordenação para o combate ao coronavírus no Brasil? Olha, essa é uma epidemia que surpreendeu o mundo. Não é? Houve essa epidemia primeiramente na China. Em janeiro havia comentários gerais de que estava controlada e que não apresentava um risco moderado para o resto do mundo. E o que nós temos visto é o mundo, né, sendo surpreendido por uma disseminação muito rápida e trazendo problemas muito graves. Então, de certa maneira, autoridades governamentais, mas a sociedade, empresas como um todo, há uma surpresa geral. O que é importante nós sermos propositivos, né? Nós verificando a situação atual, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer para enfrentar esse desafio. E fazer tudo junto. E o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro, o Palácio Planalto, o governo federal estão conseguindo liderar esse movimento no Brasil de combate ao coronavírus? O governo federal tem tomado uma série de medidas importantes, né, tanto no âmbito sanitário, como no âmbito da segurança, como no âmbito econômico. É uma construção diária, porque essa epidemia, os desdobramentos trazem consequências diárias e mudanças diárias, né, que nós temos que ficar antenados e todos trabalharmos juntos. E o presidente? Como que Também, exatamente. O presidente tem uma preocupação extremamente válida com a questão dos empregos, da economia, e isso faz parte do controle das consequências da própria epidemia. Entendi. Ontem, por exemplo, ele saiu, né? Ele foi até aqui a periferia de Brasília. O senhor tem alguma avaliação sobre esse episódio? Não me cabe fazer avaliações sobre isso. O senhor acha correto? Como disse, o presidente tem uma preocupação extremamente válida com a questão do emprego, da vida das pessoas, consequências que isso tem na vida das pessoas. É necessário conciliar isso com as medidas igualmente necessárias e importantes de controle da epidemia.